Bom dia, nossas boas-vindas a todas as pessoas que estão aqui conosco. É uma satisfação mais uma vez recebê-los aqui na Escola Paulista da Magistratura e hoje em especial agradecer, dizer da nossa honra e ter aqui conosco a doutora Flávia Moreira Guimarães Pessoa, que é conselheira do CNJ, nossa colega magistrada também, e que hoje nos fará a palestra do dia a respeito do enfrentamento do racismo no âmbito do Poder Judiciário. Quero mais uma vez cumprimentar as nossas coordenadoras, a doutora Flávia Martins de Carvalho. Hoje a doutora Camila não pôde estar presente, mas a doutora Flávia Moreira Guimarães Pessoa, o sucesso dos cursos da escola, e tem sido bem sucedido, se deve a elas. Esse trabalho de coordenação, de boa escolha dos temas e principalmente boa escolha dos palestrantes, como é o seu caso hoje. Então eu agradeço mais uma vez e já passo a palavra à doutora Flávia. Muito obrigado. Muito obrigada, desembargador. Bom dia a todos, a todas e a todos. Eu gostaria de, então, apresentar a nossa palestrante de hoje, a conselheira Flávia Moreira Guimarães Pessoa, que é conselheira do CNJ desde fevereiro de 2020, presidente do Fórum Nacional de Infância e Juventude do CNJ, FONINGE, presidente da Comissão Permanente de Democratização e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, membro do Observatório dos Direitos Humanos no Poder Judiciário do CNJ, membro do Observatório Nacional sobre Questões Ambientais, Econômicas e Sociais de Alta Complexidade e Grande Impacto e Repercussão, que é conjunto CNMP e CNJ, e com quem tive a honra de trabalhar, porque a coordenação do grupo de trabalho instituído pelo CNJ para tratar de questões raciais foi feito pela conselheira Flávia e eu tive a honra de participar desse grupo de trabalho, então é com muita alegria que a recebemos hoje na manhã dessa sexta-feira para falar justamente dessa questão tão sensível e tão cara que é o enfrentamento do racismo no âmbito do Poder Judiciário. Então, conselheira, por favor, a palavra é sua. Bom dia a todos e todas, uma satisfação estar aqui. Gostaria de agradecer o convite formulado pelo desembargador Luiz Francisco Cortez, pela Flávia Carvalho, uma satisfação estar aqui, principalmente para falar de um tema tão interessante, esse da democratização, né, do acesso de uma forma mais ampla e especificamente o racismo e o enfrentamento ao racismo no Poder Judiciário. É muito importante a gente vir, eu hoje olhei toda a programação do evento e do curso de vocês, e eu percebi que o curso, ele já trouxe inúmeros palestrantes que trouxeram um referencial teórico e um referencial normativo muito relevante na temática do enfrentamento ao racismo. Então, gostaria de parabenizar a escola pela escolha dos professores e pela escolha das temáticas. E o que eu vim fazer, né, aqui hoje foi, para além de tratar da temática, trazer para vocês, e eu acho muito relevante isso, trazer para vocês como o Poder Judiciário tem se colocado na questão. E, previamente, antes de eu começar a falar especificamente da temática, eu acho importante que a gente situe o que é o CNJ e quais as ações que o CNJ podem desenvolver. E eu estou falando isso porque muitas vezes são feitas misturas, confusões em relação o que é uma atuação possível do CNJ, o que é uma atuação que deveria ser dos tribunais, o que é uma atuação que é do Poder Executivo e das políticas públicas de uma forma mais ampla. E a gente vai trabalhar, né, com todas essas temáticas aqui nesta aula para vocês. Então, a primeira coisa, o CNJ, ele, né, tem 15 anos de existência, foi criado pela Emenda Constitucional 45, ele foi instalado em junho de 2005 e ele vem se consolidando desde a sua criação, e eu acompanhei desde a época antes da sua criação. Existia muita resistência, né? Foi um trabalho longo, complexo, para a sua criação. Na própria Assembleia Nacional Constituinte chegou a ser previsto o órgão, mas que depois foi recolhido justamente com uma visão de que um órgão administrativo centralizador ele poderia
ter uma feição mais ditatorial e, em razão, né, daquele momento histórico da criação da nossa Assembleia Nacional Constituinte, não foi possível estar. Mas com a feição que o Conselho Nacional de Justiça veio, a partir da emenda constitucional 45, é preciso que a gente entenda o que é. Porque, ao mesmo tempo que não é apenas um órgão censor, mas também não é a panaceia para todas as questões. Então, a primeira coisa que é muito importante a gente fixar, né, e eu acho relevante que todo mundo, leia o próprio artigo 103b da Constituição, e 2, entre no site do CNJ. É uma propaganda que eu faço para todo mundo. É um dos sites mais acessados no Brasil, e é um site muito rico em conteúdo. Por quê? Porque todas as comissões, todas as atuações, nesses 15 anos, estão lá. Então, tem páginas e subpáginas de pesquisa. Então, isso para estudante de direito da graduação, mas também no mestrado, do doutorado. Por quê? Porque ali tem elementos muito importantes de pesquisas que foram elaboradas internamente, porque nós temos o departamento de pesquisa, mas também e pesquisas contratadas em editais que são lançados periodicamente. Então, assim, é muito importante para o profissional, principalmente o profissional do direito, mas não apenas o profissional do direito, mas todos aqueles que trabalham com temáticas que têm a ver com a atuação do CNJ, que é muito importante que vocês acessem o site. Bom, então, o CNJ, ele foi criado o quê? Qual é a feição dele na Constituição? Em primeiro lugar, ele não é um órgão jurisdicional, ele é um órgão administrativo. Isso é muito importante, porque são recebidas lá inúmeros processos que, na verdade, dizem respeito a questões jurisdicionais. Então, a parte inconformada com determinado problema, determinado tratamento jurídico que foi dado pelos tribunais de origem, vai ao CNJ. E, na verdade, a ideia é que eu só estou na dúvida se eu cair. Continuo? Não, continua. Estamos ouvindo. Continua. Não, porque eu vi a tela. Muitas vezes a gente recebe reclamações que, na verdade, elas têm a ver com a atuação jurisdicional e não com a atuação administrativa dos tribunais. Então, tem que se ver que a atuação do CNJ é uma atuação administrativa. Ou para punição de juízes, para processos administrativos envolvidos no juiz, ou para as políticas públicas de uma forma mais geral, políticas públicas judiciárias de uma forma mais geral. Então, o CNJ ele é composto por conselheiros, uma parte ela vem da magistratura, nós temos, né, o ministro-presidente do STF, a ministra Corregedora Nacional, que é do STJ, e o ministro do TST. Para além disso, 2 representantes de cada ramo, né, um desembargador estadual e um juiz estadual, um desembargador federal e um juiz federal, e um desembargador do trabalho e um juiz de trabalho. E depois, um representante do Ministério Público Federal, um representante do Ministério Público Estadual, 2 advogados, um representante da Câmara, um representante do Senado. Então, é uma representação bem plural. E justamente por quê? Porque o objetivo, para além desta parte dos processos administrativos, temos as políticas públicas judiciais. Porque esses processos administrativos, eles já tramitam, e sempre tramitaram, nas corregedorias locais. Mas, para além disso, também temos a atuação do CNJ. E, além disso, as políticas judiciais. E dentro das políticas judiciárias, aí é que entra esse tema que a gente veio falar aqui, né, tratar aqui com vocês, que é o quê? Como o Poder Judiciário vem tratando a temática do enfrentamento ao racismo, certo? Então, a gente tem que situar, o que é a atuação do CNJ? 2, como o CNJ age. Bom, em relação a essa segunda parte, como é que o CNJ age? Em relação aos processos, nós temos a atuação dos conselheiros, mas todas as matérias são decididas em plenário. Então, nós temos decisões terminativas dos conselheiros, que são muito frequentes, nós temos liminares, que são concedidas pelos conselheiros, mas todas precisam, no final das contas, da ratificação pelo plenário CNJ, porque não temos turmas.
Então, todas as atuações são em plenário e grande parte dessas demandas, elas são supridas pela pauta virtual, né? Por a pauta presencial, né, que hoje em dia está telepresencial, mas essa pauta presencial, ela pega uma pequena fração da grande atuação do CNJ, que ela se dá realmente na pauta virtual. E aí, nós temos tanto essa parte dos processos, como na parte dos atos normativos. Né? Os atos normativos, as resoluções, as recomendações, os provimentos, cada um com a natureza jurídica, os provimentos vindos da corregedoria, as resoluções, são aquelas que têm uma força maior, são aquelas que definem as políticas. Então, quando a gente está falando resolução 255, resolução 254, né, relacionada às temáticas da mulher, resolução 203, relacionada à temática das cotas. Então, a gente fala de políticas públicas institucionalizadas no Poder Judiciário. E temos as recomendações, que podem ser da maior gama possível e que abrangem questões pontuais. Né? Bom, essas recomendações e resoluções, elas fazem parte de uma atuação do CNJ relativa às políticas públicas judiciárias. E aí o CNJ ele atua nesta área das políticas públicas, tanto por seu presidente, evidentemente, quanto pelo seu plenário, porque todos os atos normativos precisam ser aprovados pelo plenário, como pelas comissões permanentes. E aí eu vou aqui na exposição falar para vocês das comissões permanentes. Nós temos 13 comissões permanentes do CNJ, mas relacionadas a essa temática, né, nós temos duas principais. Uma é esta que eu presido, que é a Comissão de Democratização do Acesso à Justiça. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho sobre ela. E a outra é a Comissão da Agenda 2030, que é uma comissão que também tem um relacionamento forte com essa área dos direitos humanos. Então, são as duas comissões que trabalham com essa temática. Isso que eu falo são as comissões permanentes, né? Aquelas que são integradas por conselheiro e definem políticas permanentes do Poder Judiciário. Para além disso, nós temos os observatórios. A doutora Flávia, quando me apresentou, falou aí de observatório. Então, nós temos observatórios, nós temos microcolegiados. Todos esses que eu vou falar agora, eles são microcolegiados. E aí eles têm uma natureza que seria mais ou menos equivalente, né? Que muda a denominação, mas são muito parecidos. Então, os observatórios, os grupos de trabalho, que foi esse GT que a doutora Flávia mencionou, os fóruns, né? A FONINJA, ela mencionou aí, que é o Fórum da Infância e da Juventude, que é um fórum permanente criado por resolução. Então, essa atuação no âmbito das políticas públicas, ela vem a partir desses microcolegiados, que junto às comissões, eles geralmente estão ligados a comissões, junto às comissões, eles fazem as propostas do que vai depois virar uma normativa ou uma política pública nacional do Poder Judiciário. Muito importante que se destaque, então, que, assim, as políticas públicas que o CNJ deve desenvolver são aquelas relacionadas, evidentemente, ao Poder Judiciário. Mas, evidentemente, como órgão central, nós fazemos inúmeros termos de cooperação, acordo de cooperação técnica e diversos instrumentos normativos, não apenas dentro do nosso país, como também com cortes internacionais. Então, várias pessoas viram, ano passado, um acordo que foi firmado com a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, e se trata de uma temática que vem sucessivamente trabalhada pelo CNJ, né, dentro dos seus 15 anos de história, que é justamente a necessidade e o reconhecimento que o Poder Judiciário não tem condição de tratar determinadas temáticas internamente. Por quê? Algumas delas, então, relacionadas à eficiência da prestação jurisdicional, nós cuidamos internamente. Mas outras temáticas não tem como. Só temos como agir em conjunto com as outras instituições, então são esses acordos de cooperação que eu disse, e em conjunto com a sociedade civil também. Como vocês vão ver mais adiante, quando eu for falar dos órgãos colegiados e tudo, nós sempre recebemos influxos
da sociedade civil organizada e, às vezes, realmente de pessoas físicas. Por quê? Porque é relevante que o Poder Judiciário, ao preparar suas políticas, tenha esses influxos, né, da população. Bom, então, indo, né, para a subdivisão, né, interna e essa ideia de estruturação, nós temos, primeiro, para falar relativo à nossa temática, o Observatório Nacional de Direitos Humanos. A doutora Flávia aí mencionou. Ele foi criado pelo ministro Fux no final do ano passado, né, outubro, mais ou menos por aí, outubro, novembro do ano passado, e ele já teve 2 ou 3 reuniões, e o Observatório de Direitos Humanos, ele tem, um dos seus pontos principais é justamente o que eu falei, a necessidade de receber influxos da sociedade civil. Então, a gente tem nele mais representantes da sociedade civil do que propriamente do próprio Poder Judiciário, porque os que estão lá no Observatório do Poder Judiciário, eles são os próprios conselheiros. Mas nós temos uma grande gama de membros da sociedade civil e representativos, né, de diversas esferas da sociedade civil. Por que é importante? Para trazer luz para determinados temas. Então, assim, essas reuniões, elas ficam gravadas e eu acho interessante, né, acessar pelo YouTube do próprio CNJ, porque esses membros, principalmente os externos, eles trazem sugestões, trazem luz que vão ter, após a devida tramitação, que eu disse que, né, toda resolução, recomendação, ela passa pelo plenário, mas após toda a tramitação interna, eles podem virar uma política pública judiciária. E aí a gente sempre tem essa visualização. Então, tudo é como um processo. Se a gente, no processo judicial, pensa como uma petição inicial, a gente poderia ver esses pleitos lá junto ao observatório, também como uma petição inicial, mas não de um processo, mas sim das políticas públicas judiciárias que devem surgir, né? Bom, esse é o Observatório de Direitos Humanos. E temos também o Observatório Nacional de Questões Ambientais, Econômicas, Sociais de alta repercussão. Este aí é mais antigo. Ele foi criado logo após, um mês depois, do acidente, né, de Brumadinho. E qual foi a ideia desse observatório? Foi responder a demandas que requeram uma atenção especial do CNJ e do CNMP. Esse é em conjunto dos dois conselhos. Vejam que não se está a falar de nenhuma ingerência no mérito destas decisões judiciais que são proferidas pelos tribunais, né, dos juízes e tribunais do país inteiro. O que o observatório, né, o outro Observatório Nacional de Causa de Grande Repercussão tem são temas, então ele surgiu a partir daquela demanda de Brumadinho e de Mariana, porque é um conjunto, né, na verdade, ali um conjunto enorme de ações que estavam tramitando lá no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e aí o CNJ e o CNMP entram com essa ideia, porque o juiz, quando ele vai atuar, ele atua no caso concreto, mas o CNJ e o CNMP podem fazer parcerias que visam a facilitar tanto o acesso à justiça da população, quanto a própria resolução da demanda de uma forma mais adequada, uma forma mais rápida, incentivando mutirões, incentivando uma adequada composição daquelas estruturas judiciárias que tem que, de uma hora para outra, responder, eram estruturas pequenas que tinham que, de uma hora para outra, responder uma quantidade de demanda muito grande. E, além dessas questões ambientais que foram, né, a criação do observatório, historicamente, foram sendo incluídas outras questões. E, entre essas outras questões, justamente as questões raciais, né? Isso se deu no ano passado. E aí tem um pouco de ligação com o GT das questões raciais, que eu vou falar daqui a pouco. Importante, então, que se diga que todas as ações, elas têm implicações recíprocas, né? Então, às vezes, a gente está falando no âmbito de um GT que tem ligação com um observatório, que tem ligação, no final das contas, com uma comissão permanente. E isso é relevante que se fale, porque muitas vezes, na tramitação, e aí eu vou falar aqui coisas
por exemplo, que estão tramitando em algumas dessas fases. Igualmente é um processo judicial, que também tem suas fases. Bom, aí, para além, como eu disse, né, os observatórios de defesa jurídica de grupos, né, de microcolegiados, e nós temos as comissões permanentes. A Comissão Permanente de Democratização do acesso ao serviço judiciário, que é essa que eu presido, ela tem uma função do acesso à justiça de uma forma mais ampla, né, da política judiciária de custas, despesas processuais, mas também, e aí isto está na resolução que criou as comissões permanentes, então é o artigo 10 da resolução 296, mas também relacionada à proposição de ações e projetos para o enfrentamento das discriminações ou preconceitos em relação à raça, gênero, orientação sexual, orientação religiosa, condição física, condição social, então, condição mental. Então, na verdade, o próprio texto da resolução, ele é muito amplo quando ele se refere, como competência dessa comissão, todas essas questões de discriminação, que permeiam todos os ideais, na verdade, defendidos pela Constituição Federal de 88. Tanto que a própria resolução, quando fala, ela fala assim, né, ele especifica gênero, raça, orientação sexual, religiosa, mas também identifica a necessidade de preservação, né, desses valores defendidos pela Constituição de 88. Bom, essa comissão permanente, ela entra em contato, né, permanentemente com as coordenadorias locais. Só que, veja, não existe uma padronização, e é uma ideia que a gente tem de padronizar, mas ainda não foi feita, porque é necessário que se identifique inicialmente qual seria o modelo ideal, mas existem coordenadorias locais que seriam correlatas a essa comissão de democratização em quase todos os tribunais. Só que, em alguns tribunais, elas são separadas. Então, existe a de raça, existe a de gênero. Outras, existe a de inclusão. Então, em geral, em quase todos os tribunais, o que está mais avançado são as discussões em relação às questões de gênero. Mas existem tribunais que unificaram. E aí eu dou um exemplo, eu dei uma palestra no final do ano passado, aí em São Paulo, no TRT2. E o TRT2 fez, inclusive, audiência pública, nos moldes de uma audiência pública, até que a gente fez lá no CNJ. E por quê? Porque o TRT2 instalou essa comissão geral, né? Não é seccionado em cada uma das vertentes do enfrentamento à discriminação, mas sim junto numa mesma ótica, até porque essas questões elas envolvem, e os palestrantes anteriores com certeza falaram nisso, essas questões envolvem interseccionalidade, né? Então, elas são misturadas. Então, é importante que se trate vendo o todo, né? E não apenas cada um puxando a sardinha para o seu lado, vamos dizer assim, em relação às comissões. Então, muitas vezes é importante que você tenha uma comissão e essa comissão, sim, ela tenha representantes de cada uma dessas esferas. É isso que a gente procura fazer lá na esfera do CNJ. Bom, esse, inclusive, vou já deixar aqui uma propaganda, já que nós temos inúmeros alunos. Amanhã, dia 20, né, 20 de fevereiro, é o Dia da Justiça Social, né, o consagrado para a Justiça Social. E, segunda-feira, nós estaremos promovendo o segundo Democratizando o Acesso à Justiça. Esse evento, Democratizando o Acesso à Justiça, ocorreu a primeira vez ano passado, e ele tem, como é a formatação dele? É um evento do dia inteiro, de manhã uma parte mais institucional, e à tarde focado apenas nessas questões de discriminação e de atuação dos tribunais. Então, o que a gente faz? A palestra, a tarde inteira é um grande painel em que vem representantes do CNDH, da AMB, da AJUF, da ANAMATRA, do próprio Tribunal de Justiça, do Conselho Nacional de Justiça, da OAB, do Conselho Nacional do Ministério Público,
diversos representantes, e cada um falando um pouco, ou da atuação, né, do seu órgão, dos pleitos do seu órgão, e cada um, como eu disse, né, já que é uma comissão geral para essas questões de preconceito e discriminação, cada um com um foco, né, dentro daí. Então, aí a gente tem as questões dos deficientes, uma questão raciais, questões de gênero, e é muito interessante, né, o evento, porque justamente numa tarde só você consegue pegar discussões relativas a todos esses temas. Digamos que seriam as atualizações do que estão, das coisas que estão ocorrendo mais recentemente neste âmbito dentro do Poder Judiciário. E aí, o que eu falei, a propaganda, porque as inscrições são até amanhã, né, do evento, basta entrar no site do CNJ, na página inicial já tem, assim, segundo democratizando o acesso, basta clicar no link. Quem é juiz ou servidor do Poder Judiciário, em geral, só precisa botar o CPF, nem precisa preencher mais nada, porque já está, né, já fica cadastrado nas bases do CNJ através do CPF. E quem for estudante, quem for da sociedade civil, basta preencher o mínimo questionário, que aí, a partir daí, já faz a inscrição, tem certificado. E é um evento interessante para que a gente possa discutir. E, como eu disse, receber os influxos também de outros órgãos e da sociedade civil, porque isso é muito relevante para que o CNJ passe a desenvolver políticas públicas adequadas, isso aí independentemente, né, da esfera de atuação. Bom, em relação às questões raciais, de forma específica, ano passado, esse evento que eu vou mencionar aqui ainda está lá no YouTube do CNJ, e é muito interessante para vocês que estão estudando a temática. Tem palestrantes, né, que falaram lá, que já falaram aqui no curso para vocês também. Mas foi o seminário Questões Raciais e Poder Judiciário. Foi feito nos dias 7 e 8 de julho do ano passado. E ele foi muito relevante, porque ele trouxe como fruto a criação do grupo de trabalho que a Flávia Carvalho mencionou aí, que foi um grupo de trabalho de uma atuação muito forte lá dentro do CNJ, com um relatório belíssimo de mais de 200 páginas, né, que as pessoas que fizeram parte, eu apenas coordenei, mas, na verdade, as pessoas que fizeram parte do grupo de trabalho fizeram suas contribuições e consta lá nos anexos do relatório, por isso que tem tantas páginas, as atuações que foram feitas em diversos, né, diversos caminhos, né, que foram apontados e que estão bem descritos lá. E basta entrar no site lá do CNJ, na parte de publicações, o interior do relatório está lá disponível. E qual foi a importância, né, dessa discussão? Foi fornecer subsídios, né? Nós temos ali naquele relatório subsídios para inúmeras atuações. Eu vou pormenorizar essas atuações. Inclusive sobre uma questão, né, relacionada às cotas e aos concursos públicos para a magistratura. Uma das grandes, né, atuações do grupo de trabalho foi porque a gente sabe, lá nesse evento que eu falei do dia 7 e 8 de julho, foi apresentada uma pesquisa do DPJ indicando que a política de cotas, né, raciais na esfera do judiciário, que foi feita pela Resolução 203, ela não cumpriu o que estava planejado. Ou seja, quando ela foi editada, ela tinha uma visualização que o incremento na participação racial no Poder Judiciário, ela ia se dar uma certa velocidade. E essa velocidade, então, isso ocorreu em 2015,
E essa velocidade que estava prevista para 2020 ser atingida, ela não foi atingida. Então, assim, uma das constatações ali daquele evento, né, e do Departamento de Pesquisas foi justamente essa. Então, era uma das questões que o grupo de trabalho tinha que enfrentar. Então, assim, vocês podem ver lá na proposta que está no site do CNJ, é uma proposta de alteração da Resolução 75. A Resolução 75 é aquela que trata dos concursos públicos da magistratura. Existe um processo de competência de comissão, né? Os processos do CNJ podem ser aqueles que são ajuizados pelas pessoas, né, pelas partes, os procedimentos de controle administrativo, os pedidos de providência, que são ajuizados pelas pessoas, como também os processos de competência de comissão. Esses processos de competência de comissão, como o próprio nome está dizendo, se referem a atuações das comissões permanentes. E esse específico da Resolução 75, eu sou a relatora, mas não por conta dessa comissão aqui de democratização do acesso, mas sim porque eu sou membro da Comissão de Eficiência do Poder Judiciário, que é essa comissão de eficiência, né, que trata dessas questões de concurso público, de teletrabalho, dessas questões internas, né, do Poder Judiciário, mas que acaba tendo relação com a temática que a gente está falando. Bom, o grupo de trabalho, então, fez um trabalho excelente em cima da Resolução 75, propondo alterações. E aí vem alterações tanto daquela fase inicial, em que a primeira fase do concurso, em que na realidade ocorre, é que muitas pessoas que estão concorrendo pelo sistema de cotas caem naquela fase, como também questões relativas à heteroidentificação, como também sugestões relativas às temáticas que devem ser abordadas no próprio concurso público, incluindo questões raciais, questões do direito antidiscriminatório. Então, tudo isso foi sugestão do GT. E eu, como relatora, incorporei essas sugestões à minha proposta. E onde está esse processo agora? Esse processo já foi aprovado no âmbito da comissão, foi por isso que eu fiz toda aquela introdução, né, de competências e tudo. Esse processo está no âmbito da comissão, quer dizer, ele já foi aprovado no âmbito da Comissão Permanente de Eficiência Operacional e agora ele está seguindo sua tramitação. Então, as temáticas, elas, principalmente de resoluções mais complexas, que é o caso da Resolução 75, né, ela é uma resolução muito grande, com muitos artigos e com conteúdo bem complexo. Elas vão caminhando, mas o que eu posso dizer é que, efetivamente, essas todas as sugestões do grupo de trabalho foram inseridas no relatório, né, e na proposta de resolução que foi apresentada, não apenas por mim, como também para a comissão, que já foi aprovada na comissão permanente. Uma outra questão também do grupo de trabalho. Foi realizada uma audiência pública. Eu falei essa questão da necessidade de receber influxos da sociedade, né? Da sociedade civil, da sociedade organizada. Por que isso é importante? Justamente porque tem coisas que a gente sabe, que a gente tem noção, e tem coisas que a gente ou não sabe a sua completa extensão. Então, a forma de a gente ficar sabendo e poder agir é justamente ouvindo a população, né? A sociedade civil e a sociedade organizada. E foi isso que foi feito na audiência pública, foi em agosto do ano passado. Está disponível inteiro lá no site do CNJ. E foi uma audiência pública muito importante. Nesse relatório que eu mencionei, né, o relatório do GT, consta o inteiro teor porque a partir da audiência pública foi feita uma ata, né? E essa ata, com a descrição das intervenções e uma suma daquilo ali, foi extraída e consta do nosso relatório, e é muito interessante, porque para pesquisa mesmo, independentemente da atuação do CNJ, ou o que o CNJ vai realizar a partir daquilo ali, mas é um material riquíssimo para os estudantes, para os tribunais. Porque os tribunais têm condição
de implementar localmente inúmeras coisas que estão descritas ali. Coisas muitas vezes simples, relacionadas, por exemplo, à biblioteca dos próprios tribunais, né, a disponibilização de bibliografia e esse tipo de coisa. Então, é por isso que eu recomendo demais a leitura de todos aqueles que se interessam pela pauta, ou então de pessoas que estão em cargos de gestão e que podem aproveitar, né, esses influxos para fazer alterações, muitas vezes pontuais, mas alterações muito relevantes e com resultado concreto logo à frente. Bom, para além dessa audiência pública, né, que eu mencionei, nós fizemos uma proposta de pesquisa para compreender, né, de que forma o racismo se manifesta no Poder Judiciário. Porque, assim, a gente fala o racismo institucional, o racismo estrutural na sociedade brasileira, mas é necessário. Algumas pesquisas já foram feitas, já. Recomendo a leitura, recomendo. No site do BPJ, nosso departamento de pesquisa, nós temos. Mas são pesquisas internas, relacionadas a percentuais, né? Mas essa pesquisa agora que a gente está prevendo, ela é mais completa, muito mais estruturada. Por isso que a gente fez essa proposta. Não foi para ser mais uma pesquisa, mas foi para a gente poder ter dados mais concretos. E essa pesquisa ela já foi encomendada, né, desde quando o grupo apresentou seu resultado final, ano passado, e ela já se encontra em tramitação em fase de contratação. Bom, outra proposta do GT foram os cursos, né? Nós sabemos que, em relação à magistratura, os cursos eles são dados pelas escolas judiciais. Então, as escolas judiciais capitaneadas na MAX, na parte trabalhista, e pela Infam, na parte da Justiça Federal e Estadual. A Infam, inclusive, tem uma atuação muito grande na pauta, né? O mestrado, que foi idealizado no ano passado, participei da banca de seleção, é excelente, com a programação fantástica para os juízes né, que foram selecionados. Mas, para além, porque o mestrado é uma coisa, né, muito mais restrita, para além do mestrado, a Infam ela vem desenvolvendo trabalhos, né, de formação de juízes relacionados a essa parte do direito antidiscriminatório, de uma forma geral, com atuação forte na parte, né, de raça e de gênero, principalmente de gênero. Mas, para além disso, porque aí a gente está falando das escolas judiciais, que não fazem parte do CNJ, nós temos, dentro do CNJ, um órgão central relacionado à formação de servidores. Esse órgão ele se chama CEAJUDA, CEAJUDA com C, CEAJUDA. E o CEAJUDA, que é outro sitezinho, porque o site CNJ é tão grande que tem, né, subdivisões. E esse do CEAJUDA é outro que eu aconselho a todo mundo visitar. Juízes e servidores, melhor ainda, porque conta com a pontuação, né, dos cursos de formação. E a sociedade civil também. Existem inúmeros cursos que eles são abertos à sociedade civil, com certificados, cursos muito bem elaborados. Então, esse das questões raciais, ele está sendo desenvolvido agora, está na fase, né, de contratação aí dos professores. Agora, nós temos lá já disponível, por exemplo, o das questões de gênero. Foi um curso que eu, né, no grupo anterior, eu participava, né, encomendou e logrou êxito, né, na sua organização, e ele se encontra lá disponível. Então são cursos que vão sendo feitos, né, pela internet e lá ficam. Por quê? Porque formam uma estrutura que serve muito, porque, em geral, esses cursos não são com tutoria, e como não são com tutoria, eles são de fluxo contínuo. Porque quando os cursos são com tutoria, você faz uma turma, depois, outro ano, você faz outra turma. Porque você não tem, né, dinheiro para estar pagando a tutoria direto. Mas, quando eles são de fluxo contínuo, que é o caso do de gênero, que vai ser o caso das questões raciais, nós teremos cursos disponíveis aí, o tempo integral, na plataforma do próprio CNJ. E, como eu estou dizendo,
valendo o adicional de qualificação para os servidores do próprio judiciário e para os de fora tendo o certificado, e aí tendo o valor que se quiser dar, né, na esfera privada a esses certificados. Bom, então, como eu disse, para além, né, do curso, o planejamento do curso, para além da proposta da pesquisa, para além das alterações da Resolução 75, outra proposta do nosso, né, GT de questões raciais foi a questão do acompanhamento dos processos. Eu falei para vocês que o Poder Judiciário o CNJ não tem função jurisdicional. Então, ele não serve como órgão de revisão de decisão. Ele não vai pressionar o juiz para dar uma decisão X ou Y. Por quê? Porque a atuação dele é apenas e tão somente administrativa, em termos de organização, em termos de fornecimento de estrutura necessária. Tanto que uma das nossas resoluções mais importantes é justamente a resolução 219, que é a resolução que trata da valorização do primeiro grau e estruturação das varas. Então, é isso que o CNJ realmente ele veio para fazer, para dar essa estrutura interna. Bom, então, o grupo, o GT, ele fez a proposta de acompanhamento de certo tipo de demandas que envolveria, entre elas, a questão dos crimes dolosos contra a vida, né? Então, as pesquisas demonstram que grande parte das vítimas dos crimes dolosos contra a vida são pessoas negras. E aí, se a gente faz a interseccionalidade, pior ainda, né? Então, você vê vítimas invisibilizadas, e o objetivo do observatório seria colocar um farol de luz em relação a essas demandas. Mas, como eu disse, reiterando, não seria para atuar nos processos específicos a que se fizesse referência, mas sim no geral, como também demandas que sejam objeto de reclamação perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Porque o que acontece? O Brasil, inúmeras vezes, ele é condenado por conta de processos que lá tramitam. E não existe, e assim, o GT lançou sobre isso, e nós também temos um outro GT agora trabalhando com isso, que é a questão de identificação desses processos. E em relação às questões raciais, nós já recebemos, inclusive, ofício, né, perguntando o que estamos fazendo a respeito. Eu estou falando em relação à responsabilidade internacional do Estado brasileiro, né, mas, em decorrência das condenações, mas é importante que tenha assim, uma forma de fiscalização da tramitação desses processos, e principalmente da agilidade de tramitação desses processos. Então, a ideia que se tem é que esses processos andem. Né? Se vão ser condenados, se não vão ser condenados, o que vai ser decidido no mérito, é uma questão que cabe aos tribunais de justiça, ao STJ e ao Supremo Tribunal Federal. Não cabe ao CNJ intervir. Mas que esses processos tenham o regular andamento. E a gente sabe que, em determinados casos, são questões que poderiam ter sido resolvidas de uma forma mais célere, mais adequada. Vejam que as condenações brasileiras que nós temos, em geral, elas são decorrentes de quê? Da ineficácia da prestação do Estado. Não é isso? Então, tanto do Poder Executivo como também do Poder Judiciário. Então, é importante que haja essa fiscalização da atuação e o observatório, no caso, esse geral, né, do Ministério Público do CNJ, tem essa função. Bom, outra questão, acho relevante, né, e para além do que o GT das questões raciais propôs, como eu falei no início, o CNJ ele tem uma ação interseccionalizada, né? A comissão permanente ela é interseccional, mas também
todas as outras, elas acabam sendo interseccionalizadas também. Entre as temáticas que o CNJ atua, uma das mais fortes é o acesso à justiça, né, pelos vulneráveis. E entre esses vulneráveis, a gente entra, além das questões raciais, as questões de gênero. Essa discussão ela vem, né, grande, sendo desenvolvida nos últimos anos. O Conselho Nacional de Justiça tem forte atuação nesse campo. Vocês viram, acompanharam ano passado, houve uma campanha muito forte, é a campanha do Sinal Vermelho contra a violência doméstica. E foi gerado por quê, né, essa campanha? Para além de todas que nós sempre acompanhamos, fizemos, mas para a possibilidade de mais um canal de denúncia contra a violência doméstica, que foi aquela campanha desenvolvida junto a farmácias, para que as mulheres pudessem denunciar a violência a partir de um X vermelho na mão, mas isso com a ideia mesmo de visualização, né, da questão. Existem outros canais de denúncia, né, sempre existiram, então continuam existindo, mas com a pandemia muita coisa ficou escondida. Nós tivemos um aumento muito grande dos casos de violência doméstica e muito grande também da dificuldade de acesso aos canais oficiais, razão pela qual foi criada essa campanha do Sinal Vermelho contra a violência doméstica. Né? Para além disso, nós temos, né, duas linhas muito importantes do CNJ, são as resoluções 254 e 255. A resolução 254 é a mais famosa de todas, que é relacionada ao enfrentamento à violência doméstica familiar contra a mulher. É aquela que prevê a Semana pela Paz em Casa, eu acho um programa vitorioso do Poder Judiciário. É a Semana pela Paz em Casa, que reúne, né, concentra mutirões nos meses de março, agosto e novembro de cada ano. E o CNJ, né, cobra a ação das coordenadorias de violência doméstica durante o ano todo, mas especificamente em relação a essas semanas, de uma forma muito direta. E essas semanas, o resultado dessas semanas, que a gente vai, né, numerando, Semana pela Paz em Casa, e vai numerando essas semanas, estão todos compilados no site do Departamento de Pesquisa Judiciária. Se vocês entrarem lá e colocar Semana pela Paz em Casa, vai sair todos os relatórios, o que é muito interessante para ver a evolução de como vem sendo tratado. Hoje em dia já faz parte do calendário oficial, né? Não estou dizendo o calendário oficial do Poder Judiciário, porque isso está na própria resolução, estou falando do calendário oficial de todas as redes que trabalham nisso. Então, quando começa, né, e vai chegar a Semana pela Paz em Casa, nós temos uma forte atuação de toda a rede. Né? Eu falo direto nisso. É muito importante que a gente trate dessas questões em rede, porque se não for em rede, não tem como se responder adequadamente aos problemas que nós estamos enfrentando. Bom, então, para além da resolução 254, que é essa que eu falei, né, do enfrentamento à violência doméstica e com a campanha pela paz em casa, porque o nome campanha pela paz em casa fica às vezes parecendo que é uma coisa temporária, né, com a ideia de campanha, mas na verdade é uma política permanente. Nós temos também a resolução 255. A resolução 255 é a de participação feminina no Poder Judiciário, que é outra questão muito discutida. Vocês viram, né, no final do ano passado, saiu uma recomendação, nós já temos a resolução 255, essa resolução é a que fundamenta muitos comitês de gênero que existem em diversos tribunais, esses mesmos que a gente quer ampliar o objeto dele. No final do ano passado, nós fizemos a recomendação de paridade de gênero nas bancas de concurso público. É a mesma coisa que também está, porque ali é uma recomendação, não foi uma alteração na resolução 75. Né? Então, a mesma coisa que também está na proposta da alteração da resolução 75 é um percentual de examinadores. Não estamos falando apenas, né, de candidatos aprovados, mas um percentual de examinadores que correspondem às cotas raciais também, para além das cotas de gênero.
Então, essa recomendação em relação às questões de gênero já foi aprovada ano passado. Agora, como eu disse, com natureza jurídica de recomendação. Por quê? Porque não é determinante do ponto de vista da obrigatoriedade, mas indica um caminho que é justamente o caminho que vai ser seguido na alteração da Resolução 75, como, né, eu acabei de falar para vocês. Essa Resolução 75, ela é muito relevante justamente porque ela concentra todas as questões dos concursos, né? Agora, para além, né, 254, 255, nós temos também a questão de julgamento com perspectiva de gênero. Julgamento com perspectiva racial. São temáticas que a gente precisa desenvolver, e o Poder Judiciário brasileiro, eu vejo que está desenvolvendo dentro, né, em conjunto com as escolas judiciais, e isso tem que ser feito muito dentro das escolas judiciais, é essa visualização da importância que, quando se profere os julgamentos, tem esse olhar plurimo. Por quê? Porque o Poder Judiciário, muitas vezes, ele é taxado de ser enclausurado. Muitas vezes, até a pessoa, quando entra na magistratura, ela tem vários influxos, porque ela não entrou tão nova, e ela tem, né, vários influxos da sociedade, mas muitas vezes, enclausuramento, que é uma tendência natural, né, do judiciário, né, de se fechar muito, se fechar nos seus processos, se dedicar aos seus processos e pronto. Isso faz com que ele não responda adequadamente aos anseios populares, aos anseios da sociedade. Mas por que isso? Porque ele não está vendo os problemas todos num contexto geral, está vendo só aquele caso específico que está demandando a sua atuação imediata, não conseguindo ter uma visão mais ampla. Por isso que as escolas de magistratura têm desenvolvido esses cursos para conceder perspectiva de gênero, perspectiva racial, perspectiva de orientação sexual nos julgamentos, para que os juízes passem a refletir também sobre esse aspecto, né? Para além de estudar todas as matérias processuais, né, materiais, que sempre estudaram, mas também estudar sobre esse aspecto, né? Vejam que, sendo aprovada a nova resolução, essas questões de discriminação, elas também vão cair no concurso público, que é importante, porque a gente já vai selecionar juízes com o devido, juízes e servidores, com o devido treinamento ou acompanhamento teórico dessas questões também. Bom, para além dessas questões, eu estou falando de interseccionalidade, nós temos um órgão muito relevante dentro do CNJ, chamado DMF, Departamento de Monitoramento do Sistema Carcerário e Socioeducativo. Tem um site específico deles também. E o DMF, ligado, né, à presidência do CNJ, mas ele tem uma atuação enorme na área de direitos humanos. Por quê? Porque eles trabalham, para além da população carcerária, mas eles trabalham também com essas questões mais gerais de direitos humanos. E aí nós temos resoluções que foram aprovadas pelo plenário do CNJ, mas que saíram lá do departamento, né, que foram gestadas dentro do departamento. O departamento ele é previsto em lei, né, não é uma mera organização interna do Poder Judiciário, não. Ela é uma lei, a mesma lei que criou o DPJ, criou o DMF, e com essa ideia. Então, assim, a gente teve ano passado, como a resolução 348, a resolução do ano passado, a 366 desse ano, que, né, faz a alteração na 348 do ano passado, relacionadas à comunidade LGBTQIA+, e o tratamento que se dá nas prisões. Nós tivemos também, ano passado, questão relativa às prisões e aos pais de deficientes físicos. Muitas vezes essas questões são até previstas em lei, mas não eram operacionalizadas, então o CNJ veio com normativas justamente para poder fazer o adequado tratamento ali, até de acordo com a própria lei. Também de orientação religiosa, ano passado, final do ano passado, também tivemos resolução específica proposta pelo DMF,
relacionada à possibilidade de orientação religiosa das diversas religiões nas prisões e em todo o país. Para além, né, eu já estou finalizando essa minha intervenção inicial, para além dessa atuação através da Comissão de Democratização e dessas interseccionalidades que eu acabei de comentar, nós temos a Comissão Permanente dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. Veja, é uma temática que, assim, a temática de direitos humanos, ela está muito ligada, atualmente, a essa da Agenda 2030. E a ideia da Agenda 2030 é um tripé, né? Não há um desenvolvimento econômico que seja possível sem o desenvolvimento social e que seja possível sem o desenvolvimento ambiental, né? Nós não podemos crescer. Não estou falando do Brasil, estou falando do mundo, né? A Agenda 2030 é para o mundo. O mundo não pode crescer apenas numa esfera e deixar as outras para trás. E, da mesma forma, o Brasil não pode crescer apenas economicamente e deixar a população para trás e acabar com o mundo. Então, a ideia é que se faça, aí é por isso que a Agenda 2030 do Desenvolvimento, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, que se dê o desenvolvimento econômico, que é essencial, conjugado com o desenvolvimento social e com a manutenção e o desenvolvimento ambiental. Não dá para seguir apenas para um lado. É um tripé, e sem o tripé, ou seja, se você só tiver dois, a estrutura que está em cima, ela cai. Porque a ideia é realmente dessa sustentabilidade nos três pés, né, do tripé. E aí, por conta disso, né, nós temos a Agenda 2030, o Poder Judiciário brasileiro foi o primeiro Poder Judiciário do mundo a se integrar à Agenda 2030. É uma comissão muito importante lá do CNJ. Por quê? Porque ela lida, vocês sabem que são 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Vários deles, né, com temáticas distintas. Tem alguns Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que são muito famosos, como, por exemplo, o Objetivo 5, que é relacionado às questões de gênero. Tem outros também, como, por exemplo, o 8, relacionado às questões do trabalho e do desenvolvimento econômico, muito em voga ano passado, em decorrência de todos os problemas do mundo, a partir da Covid-19. E temos também o objetivo, e aí relacionado imediatamente com o objeto aqui dessa palestra, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 11, relacionado à redução das desigualdades, e, finalmente, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 17, que se relaciona ao acesso à justiça e às instituições. E aí, o Objetivo 17, ele meio que, muitas vezes, as pessoas, quando pensam Poder Judiciário, ele diz assim, então o Poder Judiciário está dentro do ODS 17. Na verdade, o Poder Judiciário ele está dentro de todos os ODS. Então, a gente cuida de questões ambientais, então o ODS 15, que das questões ambientais, o CNJ tem uma atuação forte, mas evidentemente, o 17, relacionado às instituições e o acesso à justiça, ele em si já bastaria. Mas é importante que a gente correlacione, e é isso que é feito. Então, por exemplo, nesse evento de segunda-feira, a gente está relacionando, né, a questão da democratização do acesso à justiça, evidentemente, também ao ODS número 11, que é da redução das desigualdades, e ao ODS 17, que é justamente do acesso à justiça. Bom, isso foi importante para dizer para vocês, por quê? Porque relacionado, né, com um trabalho muito grande desta comissão permanente, que eu também participo dela, mas não só a presidente e a conselheira Maria Tereza Mille, relacionada a o trabalho dessa comissão, nós temos a meta 9 do Poder Judiciário. Em relação a essa meta 9, os tribunais, quinzenalmente, eles fazem reuniões de como, de uma forma mais adequada, cumprir essa meta 9. Enquanto as outras metas, todas as outras,
Elas são o quê? Julgamento de processo, julgar os processos mais antigos, julgar os processos até data tal, julgar os mais processos do que entrou, julgar, dar preferência aos processos de violência doméstica, esse tipo de coisa. Essa meta nova ela é mais geral. Se refere ao desenvolvimento de políticas públicas preventivas dentro do Poder Judiciário. Então, por isso a riqueza, porque cada tribunal ele tem a liberdade, eu acabei de dizer, os ODS, eles são 17. Nós temos uma enormidade de possibilidades de um tribunal desenvolver sua ação, seu projeto, né, e atuar preventivamente nessa defesa dos direitos humanos. Então, assim, é uma meta muito interessante. Os tribunais, todos os tribunais, eles aprovaram, foram aprovados por unanimidade, porque vocês sabem que as metas, elas são aprovadas pelos tribunais, né? Não são impostas pelo CNJ. Os tribunais é que aprovam, deixam de aprovar as metas. E aí, essas metas foram aprovadas e a meta 9, ela teve unanimidade de aprovação, tendo em vista isso que eu acabei de dizer, ser uma pauta muito importante que o Poder Judiciário pode desenvolver. E aí, quando estou falando do Poder Judiciário, são os tribunais mesmo, né? Os tribunais é que precisam se engajar e criar, e a gente vê muitas ações, né, preventivas que vêm sendo desenvolvidas. Então, na área trabalhística, minha área de origem, vários tribunais com ações de ser desenvolvidas relativas ao quê? A meio ambiente do trabalho. Aí, juntando o quê? ODS 8, ODS 15 e, muitas vezes, também a questão de trabalho escravo, aí já ligada ao ODS 8 e ao ODS 11. Mas, então, assim, é uma área de atuação importante que né, o Poder Judiciário vem trabalhando e que pode trabalhar também as questões raciais. Vai depender do que cada tribunal, né, já que não é o CNJ que decide, mas sim os tribunais que decidem quais os projetos vão abraçar para gerar o cumprimento da meta. Para além disso, essa comissão da Agenda 2030, vocês entrem no site, eu sempre faço propaganda, porque o site da Agenda 2030 é muito bom, ela tem inúmeros relatórios. É relatório da meta 9 do país inteiro, é relatório dividido por ODS. Então, assim, tem um campo ali de pesquisa muito grande que vale a pena ser acionado para que vocês tenham, né, contato com essas temáticas e dentro, eu acho que assim, o principal, dentro dessa intersecção que existe, né, da temática entre as diversas comissões e o plenário do CNJ, que finalmente é quem efetivamente define todas as políticas, né? Todas essas comissões que eu acabei de falar, elas desenvolvem projetos, né, desenvolvem propostas que são ou não aprovadas pelo plenário. A ideia é sempre de um trabalho coletivo. Da mesma forma que todos os tribunais, eles trabalham o quê? A partir dos influxos que recebem dos servidores e de sua estrutura, e a partir desses influxos desenvolvem as suas políticas públicas. Então, bem assim, o CNJ, ao fazer, né, suas propostas de resolução e recomendação. Bom, numa visão geral que nós temos de atuação do CNJ, a partir dos seus comitês, comissões, subcomissões, microcolegiados, plenário e as atuações, né, coletivas, é isto aí. O que eu fico aqui à disposição, a Flávia Carvalho, né, que está aqui presidindo, ela acompanhou esse trabalho, né, de uma forma muito intensa no período em que estava no GT racial, e acompanha as questões raciais de uma forma mais ampla, até através da AMB, né, que a AMB está sempre, né, junto ao CNJ, em diversas ações, nas diversas pautas. Né? Então, é muito relevante que a gente destaque também as atuações das instituições, né, para além das pessoas, mas das próprias instituições ali representadas, que estão sempre presentes com a gente. Então, a MB, a Namatra, a JUF, todas essas participaram aí na JUF, todas essas
participaram do nosso GT e devem ser destacadas, porque, né, tiveram um trabalho muito grande, para além da atuação dos tribunais e dos conselhos. Mas eu devolvo a palavra aí para a Flávia, para que a gente possa debater. Muito obrigada, conselheira. É uma dimensão, uma gama de projetos e de trabalhos e de iniciativas gigantesca, que eu tenho certeza que muitas pessoas não têm a dimensão, né? São muitas informações, muitas iniciativas, e a gente percebe que realmente o judiciário não está inerte diante dessas questões tão sensíveis à sociedade. Nós temos aqui algumas perguntas das pessoas que estão participando do curso, então eu tenho as minhas aqui, mas como o nosso tempo é curto e hoje a gente precisa terminar, né, talvez até um pouquinho antes, em razão dos seus compromissos, eu vou fazer primeiro a dos participantes e depois, então, se houver tempo, eu faço as minhas. A Silmara, que é uma servidora, tem acompanhado o curso aí desde o início, ela pergunta sobre o cumprimento das cotas pelos tribunais, se realmente as cotas têm sido cumpridas pelos tribunais, dado que ela teria lido uma informação de descumprimento das cotas raciais em tribunais. E ela ainda questiona também, ela gostaria de saber, na verdade, a respeito dos grupos de trabalho e dos observatórios, como é que ela não necessariamente, mas enfim, como é que se faz para participar, qual é o critério para participar. Aí depois dessas eu faço mais algumas. Não, a pergunta é muito interessante, né? Quando eu estava falando lá, né, que foi inclusive uma proposta do nosso GT das questões raciais, de alteração da resolução 75, porque o que acontece? E foi o que foi exposto lá, se vocês entrarem lá no site para ver a informação do DPJ sobre os concursos públicos, o que se constatou? Foi instalada a política de cotas, só que a política de cotas, do jeito que foi instalada, não tem logrado êxito. Então, a pergunta, se os tribunais cumprem, a resolução cumpre. Porque nos termos da resolução é a reserva de vagas. Mas onde está o problema, então? O problema está naquilo que eu acabei de dizer, que, por exemplo, concurso para juiz, os juízes que estão na cota, eles caem antes, eles caem na primeira fase, porque é ali onde tem a nota de corte, e aí cai ali. E aí chega no final, olha, eu recomendo demais, se vocês assistirem essa palestra do DPJ naquele evento do dia 7 de julho. Por quê? Porque ela tem lá, ela trouxe, a diretora do Departamento de Pesquisa Judiciária, trouxe as tabelas, os gráficos, né? E aí ele aponta justamente, e inclusive ali apontou que a expectativa, quando em 2015 foi instituída a resolução 203, é que em X anos ia atingir um certo percentual, mas não foi atingido. Por quê? Porque caiu antes. Por isso que eu estou falando como é importante a alteração, e foi a proposta do grupo, né, do GT Racial, alterar a própria resolução 75, não a 203. A 203 está certa, né, do percentual. Agora, a 75, para permitir o adequado, para a pessoa não cair antes. Né? A grande questão é isso. Aí, se me pergunta, os tribunais cumprem, porque eles botam no edital. Agora, no final, consegue cumprir? Não, porque cai antes. Aí, o que tem que mudar? A forma de condução, né? Para que não caia antes, né? E seja eliminado antes de chegar ao final. Agora, a segunda pergunta, que também é relevante. Veja, normalmente, o que nesses grupos de trabalho né, as pessoas que são convidadas são nomeadas com uma portaria da presidência e, geralmente, elas são representantes institucionais, né? Então, veja, a doutora Flávia aqui que participou, ela era representante lá institucionalmente da AMB. Ela foi indicada pela presidente da AMB, a presidente da AMB, né? Foi chamada, ela indicou a doutora Flávia. Então, bem assim, as outras representantes, né, as outras pessoas que fizeram parte do grupo de trabalho. Às vezes é assim, né, com representantes institucionais. Às vezes, não. Então, às vezes, a depender da temática, são professores. Então, por exemplo, a gente tem grupos de trabalho lá relacionados a diversas temáticas. Então, como temos agora um grupo
de trabalho relacionado aos precedentes. Aí, nesse caso, são professores, né? São pessoas renomadas das universidades mais famosas que atuam. Agora, veja, uma coisa é participar do GT, né? Que é uma participação, como eu estou dizendo, muitas vezes institucional. Outra coisa é fazer sugestões, né? Então, foi isso que eu falei quando eu disse do GT racial, que foi tão importante, e vamos fazer de novo esse ano. É a audiência pública. Porque o que acontece? Né? Não dá para todo mundo, né? Todo mundo fazer parte do GT, né? Senão não é GT, senão é a Assembleia Geral. Então, o que acontece? O que precisa? É a gente realmente fazer audiência pública, porque nessas audiências públicas, aí vem, nas audiências públicas, tem alguns que falam na audiência, mas tem o recebimento de memoriais. E esses memoriais, eles ficam junto do relatório também, né? Então, muitas sugestões podem ser dadas via as audiências públicas, né? E eu acho que é a forma ideal. Eu comentei aqui, né, para vocês no início, que participei da audiência pública, para além dessa do CNJ que foi desenvolvida em agosto, mas até nos moldes dessa que foi desenvolvida em agosto no CNJ, participei de uma aqui em São Paulo, do TRT2. Então, eu vejo que nos tribunais que têm esses comitês mais organizados, né, e que mesmo nos tribunais em que só tem o GT de gênero, né, não tem o de todos, mas pode juntar o de gênero com o de inclusão, porque sempre tem o de inclusão que é relacionado, né, aos deficientes, que se juntem e que façam, né, uma audiência pública. E a depender do tamanho, então, por exemplo, a gente está num tribunal de justiça grande, né, pode ser feito com público interno, né? Só o público interno de vocês é quase uma cidade. Então vocês podem fazer uma audiência pública voltada ao público interno. E aí, com discussões, essas discussões que a gente está falando aqui, né, de gênero, questões raciais, relacionadas ao meu ambiente de trabalho, né, a minha vertente juíza do trabalho, mas relacionadas ao meu ambiente de trabalho, porque a gente sabe que essas discussões existem também internamente, né? Quando eu falo muito do ponto de vista do acesso à justiça, porque, assim, o convite foi para isso. Mas, por exemplo, lá no CNJ a gente tem a resolução 207. A 207 se refere à saúde de servidores e magistrados. Dentro da temática de saúde de servidores e magistrados, nós temos as questões de adoecimento mental, tá? Então, durante muito tempo, essa questão, né, de saúde de servidor e magistrado estava muito relacionado a LER, né? Foi a primeira fase lá, quando a gente discutia, era LER. Mas agora o que a gente discute mais são as questões emocionais, né, e o adoecimento mental dentro do próprio Poder Judiciário. Então, eu presido essa comitê também, de saúde de servidores do Estado. Nós fizemos uma pesquisa no passado sobre o adoecimento mental. Essas duas questões estão intimamente relacionadas. Então, o adoecimento mental, uma possibilidade de assédio moral ou até assédio sexual, e essas questões de discriminação, né? Muitas vezes as pessoas podem se sentir discriminadas não apenas na rua, mas também no ambiente de trabalho. Então, eu sempre sugiro e estimulo em todos os tribunais que eu participo que se desenvolvam audiências públicas no âmbito desses tribunais, né? Até para que os gestores eles possam ter conhecimento do que acontece, né, no âmbito muito mais amplo. E quanto maior o tribunal, maior a importância da audiência pública, né? Porque a dificuldade de acesso à alta cúpula do tribunal, evidentemente, é maior quando o tribunal é muito grande e você, né, tem uma multiplicidade de questões para resolver. Então, o que eu diria seria isso, muito relevante, é participar das audiências públicas quando elas existem, tanto no próprio CNJ, que eu já disse que vamos fazer de novo esse ano, como também nos próprios tribunais locais. Perfeito, conselheira. Inclusive, essa do CNJ, que foi sobre questões raciais, trouxe uma riqueza de sugestões, de propostas, né?
e todas foram incorporadas ao relatório. Eu posso afirmar, assim como a senhora também, ninguém foi desconsiderado, né? Não teve aquele que mandou e caiu no spam lá, no lixo, e não foi nem lido. Não, tudo foi lido e considerado no trabalho hercúleo, porque nós tivemos muitas participações, né? Então, realmente é um canal para comunicação e para propostas e sugestões para toda a sociedade civil, independentemente de estar vinculado a qualquer instituição ou associação, enfim. Seguindo, então, aqui, o Rafael pergunta se existe alguma norma prevendo cota racial para escolha ou indicação de vaga a ser preenchida para conselheiro do CNJ. E a Eliene comenta, né, sobre a palestra, dizendo que foi muito bom essa explicação a respeito das estruturas do CNJ, foi fantástico. E realmente, como vimos, né, tanta coisa que eu tenho certeza que muitas pessoas não tinham a dimensão de quanto trabalho o CNJ tem, quanta coisa é feita para a sociedade de um modo geral. E a Aparecida pergunta ainda, ela gostaria de saber a respeito da discriminação contra religiões de matriz africana, se há alguma coisa no CNJ nesse sentido. Então, por favor, conselheira, à vontade. A temática em relação às cotas, a lei de cotas, ela não se refere aos cargos eleitos, né? Então, nem para presidente da República, nós não temos isso para conselheiro do CNJ, isso não temos, porque é relacionado aos concursos públicos, então não temos. Em relação à pergunta, essa última aí que foi feita, né, só repita aí, que eu lembro que era... discriminação e crimes contra religiões de matriz africana. Isso. Esse daqui, vocês lembram que no início da palestra eu fiz propaganda, né? Eu fiz propaganda das minhas... Na segunda-feira, nós vamos lançar o livro relacionado ao evento anterior. Então, nesse evento anterior, nós tivemos uma palestra específica sobre isso, né? Sobre as religiões de matriz africana, e específica, porque, assim, tem a da orientação religiosa de uma forma geral, como eu disse, por exemplo, do DMF, para permitir que todas, né, acessem as prisões. Mas também tem questões, e é isso que está lá no artigo, né, sendo tratado, que é uma temática que tem que se observar, e faz parte, inclusive, do que foi sugerido para o observatório. Então, essas questões que envolvem, muitas vezes, o conflito, né, e o preconceito existente em relação ao candomblé. E nesse artigo, esse artigo é porque vai ser, o livro inteiro, vai ser lançado segunda-feira, às 10 horas, né, vai ser logo o lançamento. E um dos artigos é sobre isso, que foi o palestrante que deu a nossa palestra lá. Então, sim, é uma temática que vem sendo observada pelo CNJ, porque justamente dentro das questões de orientação religiosa, o que a gente vê de todas, né? Mas uma das que mais sofrem discriminação é justamente as religiões de matriz africana. Por isso que o enfoque tem que ser dado, né, de uma forma específica nesse tipo de coisa. Então, a gente tem questões. Agora, tem que se reparar, né? O que é questão judicial, o CNJ não pode agir, né? Então, a gente tem processos judiciais, né, tramitando em relação a isso. Isso aí o CNJ não vai agir. Agora, em relação ao respeito à diversidade religiosa, e isso, inclusive, em relação aos servidores, né, e magistrados do próprio tribunal, aí o respeito, né, tanto a isso, eu sou do Nordeste, então, assim, é uma região do país em que as religiões de matriz africana, elas são muito fortes. Então, a gente tem, né, inúmeras colegas que têm ligação com a religião do candomblé e, portanto, professam, né, os seus princípios. Então, vejam, é um tema que também forma, né, a forma de atuação do CNJ tem que ser relevante em relação a isso. Agora, eu já convido a todos, porque na segunda já vai estar lá no site do CNJ também esse livro, que eu recomendo a todos que leiam. Perfeito. Eu, inclusive, já estou inscrita no evento na segunda-feira.
E o livro eu ainda não tinha visto, então na segunda-feira. O livro vai ser em PDF, conselheira? Vai ser em PDF, justamente, justamente, aí, por isso que eu digo que vai estar no site do CNJ, porque aí na segunda, quando for feito o lançamento no evento, aí a gente vai disponibilizar o link lá na página oficial do CNJ. Perfeito, eu já estarei lá na fila esperando para fazer o download e pegar o meu livro. Ainda sobre, a senhora comentou sobre essa questão das coordenadorias e das comissões que têm sido criadas de maneira pontual nos tribunais, eu também tenho acompanhado bastante isso, nós percebemos que os tribunais estão em estágios diferentes, né? Tanto existem tribunais que já têm comissão e coordenadorias até de diversidade, que incorpora a questão de gênero, raça, a questão de deficiência e outras vulnerabilidades. E existem tribunais que não, só mesmo aquilo que é determinado pelo CNJ é que já foi criado, instituído, né? Não tem uma proatividade nesse sentido. E a senhora comentou da ideia ou da proposta, eu queria que a senhora falasse um pouquinho mais sobre isso, de uniformizar isso no âmbito do Poder Judiciário. Existe algum trabalho sendo feito para que todos os tribunais caminhem nesse sentido? Temos. Foi, inclusive, eu já tive uma reunião agora em janeiro. O que aconteceu? Assim que eu tomei posse, né, eu fiz uma reunião com os comitês, não de diversidade, que não existe, né, assim, comitê de diversidade. Então, eu oficiei os presidentes do tribunal que mandassem, já estávamos na videoconferência, era mais rápido, mais fácil, que os tribunais mandassem um representante do que seria, em tese, o seu comitê de diversidade. E aí, em geral, o que veio foram os representantes das comissões de gênero, né, que naquele momento eram as que, logo no início do ano passado, eram as que estavam mais desenvolvidas. Agora, por que desenvolvidas? Por causa da resolução 255, porque a 255 meio que força isso aí, embora, né, não tenha tanta efetividade assim em outros aspectos, mas nesse aspecto tem. E aí a partir daquele cenário, e aí eu discutindo, né, com os tribunais, com os representantes, isso aí, qual seria o melhor modelo? Porque, veja, como se diz, né? Cada tribunal está num grau muito diferenciado. O meu tribunal, por exemplo, é um tribunal muito pequeno, mas é um tribunal que ele tem um comitê de diversidade, ele é geral, ele atinge, né, tudo, num comitê só. Então, assim, está conseguindo com que isso se desenvolva sem que haja conflito. Porque o que eu vejo, às vezes, é que dentro dos tribunais existem os diversos comitês que entram em conflito, porque para gerir, né, a política. Então, aí seria melhor que fosse um só. Mas, por outro lado, também tem esse receio de forçar um só e um que está trabalhando deixa de existir, né? Então, eu vi muito receio dos tribunais. E, ao mesmo, dos tribunais não, porque não foi com os presidentes dos membros, né, que nós recebemos lá nas reuniões, com todos os ramos de justiça. E aí tem que pensar isso também, que são para todos os ramos de justiça, quando o CNJ regulamenta, são para todos. Mas a ideia é fazer uma resolução que deixe mais amplitude, assim, digamos assim, que o tribunal tenha que criar, agora não necessariamente que seja tudo junto, né, mas que tenha que abordar essas diversas temáticas em algum comitê, mas não necessariamente tudo junto, justamente por conta. Eu não sei, em São Paulo é tudo junto, é separado. Eu sei que o TRT de São Paulo é junto, está desenvolvendo um trabalho muito grande, mas eu não sei aí como é que é aí no TJ de São Paulo. São Paulo nós temos em razão até da resolução 255 do CNJ, foi criado um grupo de trabalho, que não é grupo de trabalho o nome, agora me foge o nome. Deve ser comitê, né? Isso, comitê, para tratar dessas questões da resolução 255, mas aí é uma questão mais pontual relacionada a gênero. Nós temos já o trabalho de inclusão relacionado a pessoas com deficiência, que também já é um trabalho antigo, e no âmbito de raça é que ainda não temos digamos, um grupo específico tratando das questões raciais. Talvez o Tribunal de São Paulo devesse criar um para cada um, pelo motivo de ser tão grande, né? Assim, vocês são a metade do Poder Judiciário brasileiro, em um tribunal só. Talvez vocês, né, devessem fazer separados, mas a grande parte dos tribunais, o ideal seria fazer
sabe? Porque concentraria esforços, né? Concentraria recursos, tudo. E outra coisa, o que eu vejo, né? Tem que ter uma visão interseccional. Se você não tem essa visão interseccional, fica cada um defendendo o seu e lutas isoladas. Qual é a grande... Assim, eu sou professora de direitos humanos. Qual é a grande, né, visão, né, da luta pelos direitos humanos? Ela tem que ser coesa. Os grupos não podem brigar entre si. Se os grupos diversos, né, os grupos que integram a diversidade, eles brigam entre si, isso não leva à frente a luta. Ele tem que ser coeso ali para poder levar a luta. Então, por conta disso, que eu acho que, pelo menos nos tribunais menores, deve ser unido. Mas aí a gente está trabalhando, porque também depende da aderência, né? A aderência dos tribunais. Quantas resoluções do CNJ que, se não, né, se lei, às vezes, não pega, imagine resolução. Então, é importante que as resoluções, elas venham de uma forma que os tribunais tenham aceitação, que os tribunais sejam convencidos da sua importância, né? Então, por que eu digo que é tão... Assim, eu aceito esses convites lá do TRT2, aqui de vocês, para que a gente comece de baixo, né? A relevância dessa luta, ela tem que começar da base, para que a base possa cobrar, né? E, ao mesmo tempo, o CNJ também possa regulamentar isso aí, mas regulamentar com uma base consistente, né? Porque regulamentar uma coisa que ninguém quer, que chega uma resolução do CNJ que diz assim, olha, mais um relatório para eu preencher. Não vai adiantar. A pessoa vai preencher o relatório, que é óbvio que quando sai uma resolução tem que, né, dar resposta, mas que seja uma coisa que as pessoas estejam querendo fazer, né, aquelas que participam, e não que seja mais um relatório, mais um sistema para preencher. Então, por isso que está demorando um pouco, por isso, porque não definimos, né, e até é um assunto que os tribunais têm que opinar efetivamente, né, qual a melhor estrutura para esses comitês, né? Do ponto de vista global, que eu estou dizendo, né? Não para aquele tribunal, mas do ponto de vista global. Uhum. Recentemente, o CNJ lançou uma resolução sobre assédio, né? E aqui até em São Paulo já está sendo feito trabalho nesse sentido, em atendimento também à resolução de assédio. A senhora acredita que essa resolução possa vir a contribuir para esses trabalhos? Porque, de alguma forma, né, as discriminações, elas podem configurar também formas de assédio. Como é que a senhora... Também, como eu disse, tem essas questões, né, de discriminação, elas têm no âmbito interno e externo. Então, no âmbito interno, esses comitês de assédio, eles podem trabalhar assim, né? O importante das comissões de diversidade é porque não é só do ponto de vista interno, né, do relacionamento interno, com relação ao acesso à justiça. Então, é o Poder Judiciário com olhar para a população. Então, por exemplo, nesse evento de segunda, o que vocês vão ver não vai ser o Poder Judiciário olhando para a sua estrutura. Porque tem aqueles eventos de saúde, né, que a gente faz. É o Poder Judiciário olhando para a sua estrutura. Agora, esse de segunda é o Poder Judiciário olhando para fora. Agora, é lógico, você não dá para olhar para fora sem estar com o dever de casa cumprido. Então, por isso que eu acho que os comitês, né, do assédio vão trabalhar com a temática muito bem também. E eu tenho aqui uma pergunta que é de uma pesquisadora que havia me feito de forma externa, porque ela queria fazer um trabalho de pesquisa com recorte racial. E aí ela se deu conta que essa informação de raça era difícil de ser extraída dentro do Poder Judiciário, em razão de muitos sistemas não terem a informação de raça em relação às partes, ou mesmo em relação aos advogados, as pessoas que atuam no sistema de justiça, né? Mesmo a informação de juízes, o recorte racial, a gente sabe que é algo mais recente, a gente não tem uma base histórica disso. O CNJ tem algum... Eu estou fazendo a pergunta, eu sei a resposta, só deixando a senhora, claro, trazer isso para o público. O CNJ tem algum trabalho nesse sentido de dar esse recorte racial de modo a facilitar extratos de raça em relação a partes envolvidas, advogados e advogadas, enfim, aos atores, de um modo geral, do sistema de justiça? Tem essa sugestão de alteração dos próprios sistemas para criar o campo específico, e isso incluindo não apenas, né, os sistemas, como também do ponto de vista interno, né, nós, dos servidores, dos juízes que possam alocar a informação em algum cadastro, para que isso possa ser mais visível.
Em relação a dados, como eu disse, o site do DPJ temos a pesquisa que foi encomendada, que está em tramitação. Agora, você tocou num assunto importante, né? Na pesquisa que tivemos em 2013, ela indicava um percentual, né, de negros de 15% em 2013, com a projeção para 2020 subir lá para perto de 20%. Aí, quando chega em 2018, que foi feita a nova pesquisa, ela retroage como se em 2013 tivesse 17% e não 15%. O que a gente vê com isso? Que as pessoas estão se identificando, porque muitas vezes elas não se identificavam, né, como negras. Então, esse autorreconhecimento como negras, isso é um fenômeno, né, eu tenho 22 anos de magistratura, que eu tenho observado. As pessoas que antes não se identificavam e eram invisibilizadas, mas que hoje elas se identificam, defendem a temática. Isso é muito importante, né? Então, assim, é um processo lento, mas que vai sendo consolidado. Então, eu acho que, veja, o resultado dessa pesquisa que nós encomendamos, né, ele deve sair até o final do ano, ele vai trazer muito influxo diferente do que a gente já tem, né? É só esperar o resultado aí. E eu tenho uma outra questão aqui. Recentemente também, uma das resoluções do CNJ foi a respeito da necessidade de formação específica para juízes e juízas que atuem na violência doméstica, fazerem cursos de formação relacionados à questão da violência doméstica, né, como um pré-requisito para atuarem em várias especializadas. No âmbito da questão racial, eu não sei se tem alguma coisa pensada nesse sentido, nem se seria possível pensar alguma coisa nesse sentido, mas, de alguma forma, essa capacitação dos juízes e juízas para terem esse olhar racializado, que é algo que hoje a gente percebe que é necessário, né? A senhora que trabalha com a temática de direitos humanos sabe disso. Sujeito universal é um sujeito que deixa várias pessoas de fora, né? Os excluídos, de um modo geral, não são contemplados nessa categoria do sujeito universal. E esse olhar racializado, assim como no julgamento com perspectiva de gênero, é necessário, me parece, para o julgamento. O CNJ pensa alguma coisa nesse sentido? O que foi feito, né? E a partir essa sugestão surgiu no GT também, né? Do julgamento com perspectiva racial. O que surgiu dali foi que a gente realmente oficiou a Infam e a ENAMAT para que tratasse isso dentro das suas temáticas. Agora, a diferença em relação às questões raciais é só porque não temos varas especializadas, né? Porque qual foi? Porque quem cuida do formação de juízes é realmente a Infam e a ENAMAT. Então, o que a gente faz são sugestões de temática, essa coisa. Agora, no outro caso, não, porque como tem a vara especializada, aí você restringe, olha, só vai para lá quem tiver um curso. E aí, óbvio, dá uma força muito maior para o curso, porque é pré-requisito para não é só a boa vontade, você é obrigado a ter o curso também. Então, se a gente tiver, que pode ser inclusive uma evolução de ter alguma vara, né, sei lá, central, isso aí tem que ser pensado na estrutura sobre questões raciais, também poderia obrigar a fazer o curso como pré-requisito para entrar naquela vara. Agora, ao mesmo tempo, na formação inicial, isso já estaria abrangido pela nossa diretiva geral, quando a gente diz, olha, é importante que os juízes tenham essa formação nas questões raciais também, para além das de gênero. Então, assim, as escolas, elas poderiam já ir incluindo na formação inicial, porque, diferentemente da formação continuada, que o juiz vai lá escolhendo o que vai fazer, né, de acordo com a grade, ele tem uma carga horária, mas ele não tem as disciplinas obrigatórias, mas no caso da formação inicial, ele tem. Então, eu acho que tem que agir logo ali, na formação inicial, as escolas têm que agir aí, nessa formação inicial, e sim, depois na formação continuada, se chegar até essa ideia, né, a formalização dessa ideia das varas especializadas, a gente também tenha como pré-requisito para o seu preenchimento. Não precisava ser vara especializada em questões raciais, poderia ser em questões de diversidade, né, mais ampla, e isso daria
porque, assim, né, São Paulo tem processo para tudo que é causa, mas nem todos os tribunais têm. Então poderia ser uma competência mais ampla um pouco para poder ser criado em tudo que é tribunal. E também porque a perspectiva racial, na verdade, diferente da violência doméstica, que a gente faz um recorte de um grupo de pessoas que estão relacionadas à questão da violência, digo, como vítima ou como agente, a questão racial não, ela é mais ampla, né? Porque a gente tem diversidade racial em qualquer processo. Eu posso estar tratando um processo de uso capião que seja com partes racializadas, né, nessa perspectiva. Eu posso estar tratando, enfim, de criminal ou de infância que também tenha isso. Então, me parece mais abrangente e tem, claro, o recorte dos crimes relacionados a questões raciais. E o criminal principalmente, né? Tanto que o observatório, quando o GT veio, né, com a previsão de proposta para o observatório, as questões criminais eram as mais incisivas ali, porque justamente que tem que ter um olhar mais aguçado nesse aspecto. Muito bem, nós não temos mais perguntas, eu sei que a senhora também está com o horário, eu tenho muitas outras, mas dado que nós temos a limitação de horário, a senhora tinha pedido essa gentileza também, eu acho que foi bastante abrangente a sua fala, trouxe um esclarecimento aqui, completando os comentários, quase que eu passei, olha, a Andréia Chamon, que tem participado de todas as aulas, agradecendo, dizendo que foi uma aula maravilhosa, gostou muito, a Silmara também agradecendo, porque ela fez uma pergunta inicialmente, disse que foi muito esclarecedor e diz que já se inscreveu no evento de segunda-feira. Então, olha, a propaganda do evento de segunda-feira deu certo, estaremos todos lá, eu já tinha me inscrito, mas foi ótimo, porque agora uma gama maior de pessoas vai estar participando, e eu agradeço muito a senhora pela participação, se a senhora quiser concluir, então... Não, eu agradeço, né, como eu disse, eu estou sempre à disposição, porque não tem como a gente desenvolver essa pauta se não for com a conscientização de base, não tem como. Então, é por isso que eu falei, quem promoveu, né, a audiência pública que eu mencionei aí no TRT2 foi o grupo deles, mas a Patrícia Ramos, que participou do nosso GT também, né, estava lá dentro e o convite veio através dela, e eu disse, olha, eu sempre acompanho essas questões e sou favorável que se dissemine cada vez mais, por isso que eu aceito os convites para que a gente possa gerar uma conscientização na base, para que quando venha, né, a resolução do CNJ estabelecendo a política pública, a gente já tenha muita aderência, né, dos nossos servidores, dos nossos magistrados, da sociedade civil, de todos aqueles que acompanham, de alguma forma, a atuação, né, do Poder Judiciário. Então, por isso que eu fico muito feliz, né, de estar aqui. Obrigada. Muito obrigada, nós agradecemos, então, a todas as pessoas que estiveram conosco nessa manhã acompanhando, e a gente se encontra novamente na semana que vem, que será a última aula desse curso, que começou em novembro do ano passado. Muito obrigada a todos e até a próxima semana. Obrigada.